Graças a Deus, como é bom usarmos a nossa fé e colocar a nossa confiança totalmente em Deus. Eu quero encorajar você nessa manhã a viver pela fé. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Quero ler aqui alguns textos da palavra de Deus para fortalecer a sua fé, amém? Hebreus no capítulo 11, versículo 1. Esse capítulo é um capítulo destinado à fé. É um memorial aonde traz vários exemplos de pessoas que foram chamadas de heróis da fé, que decidiram colocar sua fé em ação. Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O que é a fé? A fé, ela não é um sentimento. A fé não é uma opinião, um achismo. A fé é uma convicção. É uma certeza de que aquilo que nós estamos esperando vai acontecer. Vai acontecer. Você pode ainda não estar vendo com teus olhos naturais, mas a tua imaginação já está em ação. Os olhos da fé já estão enxergando. Um exemplo de fé fácil da gente entender é quando a mulher está grávida. Ela começa a preparar tudo antes do bebê nascer. Ali há uma fé, uma convicção. Na nossa mente, como mãe, a gente já se vê. Ainda o bebê estando dentro de nós, a gente já se vê fazendo, cuidando. E tem pessoas que têm uma fé tão ousada que às vezes é chamada até de louca, porque ela determina antes de acontecer o que vai acontecer. E acontece. Porque a fé é algo muito poderoso. Dentro de você tem que ter fé. É o que a palavra de Deus diz aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo a vontade de Deus, alcance as promessas. O que você deve fazer? Como é que age uma pessoa que está na fé? Ela não perde a confiança.
Ela não deixa que a opinião de pessoas, os obstáculos, as dificuldades do caminho, a distância, a rejeição, tristezas dessa vida venha fazer você perder a sua confiança em Deus, que é a fé. Porque esta fé, que você está regando ela agora com a palavra de Deus, ela vai ter grande recompensa na sua vida. E essa fé não depende de circunstâncias e nem das pessoas ao nosso redor. Você sabia disso? Essa fé ela é sustentada 100% pela palavra de Deus. Se você está se sentindo fraco na fé, ou doente na fé, porque tem uns doentes da fé, tem uns paralíticos da fé, que andam se arrastando, tem uns que estão cegos, não conseguem enxergar pelos olhos da fé. Isso vale para relacionamentos, pessoas que você às vezes ora por elas e elas demoram para reagir. E muitos perdem a confiança de que a situação vai mudar, o diagnóstico vai mudar, de que o casamento vai melhorar, de que aquele filho que está no vício vai se libertar, ou o marido. Então não perda a sua confiança em Deus. Você precisa perseverar na fé, crendo, confessando. Mesmo que os teus olhos naturais ainda não estejam enxergando, mas os teus olhos da fé têm que estar vendo o milagre já acontecer. Aí você vai fazendo a vontade de Deus, o que é certo, o que Deus aprova. Aí você vai alcançar as promessas. Aquilo que Deus prometeu que vai fazer na tua vida. Versículo 37. Nós lemos o 35, o 36, agora vamos para o 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Então Deus, Ele quer que a gente permaneça na fé até o fim. Até o fim. E essa fé vai gerar vida dentro de nós. Um dia que você passa sem acreditar, sem confiar em Deus, você vai secando, você vai morrendo. Você vai pro fundo do poço. Às vezes da depressão, da tristeza, do desespero. Perde a esperança de que coisas boas vão acontecer na sua vida. Mas um dia que você vive pela fé, você é forte, você é alegre, você é animado, você encoraja outras pessoas, você dá palavra de ânimo para outros, você faz suas coisas de maneira rápida, as coisas começam a funcionar. Por quê? Porque a fé, ela gera essa vida, esse fluir dentro de nós. Por isso a palavra de Deus diz que o justo, o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Ele não retrocede, ele não recua para a perdição, ele não muda a rota porque é errado, pro lado errado. Porque ele é da fé. Muitos podem desistir, mas ele está ali firme. Estou vivendo uma fase na minha vida aonde
Deus tem realizado um sonho que eu esperava por Ele, sabe quantos anos? De mais de 30 anos. Porque eu não perdi a minha fé. Hoje eu estava me exercitando e eu encontrei uma pessoa, ouvinte até do rádio, e essa pessoa disse para mim assim, que já tinha sido da fé, conhecia vários textos da Bíblia de cor, estava até pregando para mim. E eu conversando com essa pessoa sobre a palavra de Deus, e eu perguntei para ela como ela estava. E ela disse: eu já estive melhor, mas agora eu não estou frequentando nenhuma igreja. Ela foi contar a história dela, que quando ela era jovem, ela pediu demissão de um serviço público que ela tinha, naquele plano do governo de demissão voluntária, que o funcionário pedia e recebia vários direitos, né? Trabalhístico, algumas vantagens. E aí ela disse que, sabe quando o mal lhe cega assim, você pede demissão de um emprego que era uma segurança, e depois que você faz, você se arrepende de ter feito. E aí ela disse que entrou na justiça para tentar voltar para o emprego, e os processos judiciais se passaram várias instâncias, e ela sempre perdendo as causas e entrando de novo na justiça, até que completou 7 anos de luta na justiça, e que a decisão final foi negado o pedido dela. E aí ela dizendo que orava muito, ia para a igreja, fazia vigília, fazia jejum, orava 3 vezes no dia e ouvia muitas palavras dizendo que ela ia vencer, que ia dar certo. E depois de 7 anos de espera, e ela não recebeu a resposta que ela gostaria de ouvir, ela se desanimou e se afastou da casa de Deus. E como ela mesma disse, né, não perdeu a fé, mas não está bem como deveria estar. Passou por um tempo de revolta. Sabe quando Deus não lhe dá aquilo que você pede, que vem aquela revolta? E eu aprendi nessa fase que eu estou vivendo que bom é esperar em silêncio as respostas de Deus, sabe? Para a nossa vida. Bom é esperar. Porque tem coisas que você vai pedir a Deus em um determinado momento e você vai usar a sua fé para alcançar aquilo que Deus vai lhe dar. Tem outras coisas que Deus vai dizer, como ele disse para Davi. Davi queria muito construir uma casa para Deus, um palácio para Deus. Aí ele orou. O profeta Natan disse: faça do jeito como você está querendo fazer, que vai dar certo. Aí quando o profeta saiu da presença de Deus, Deus foi lá falar com o profeta: por que tu disse isso? Só porque ele está querendo fazer uma coisa boa, mas eu não escolhi ele para fazer isso. Volta lá e diz para ele que a ideia dele é boa, que ele vai ajudar financeiramente, mas não é ele que eu escolhi
para edificar essa casa. Eu escolhi o filho dele, que seria Salomão. E ali Davi foi trabalhar para arrecadar os recursos financeiros para Salomão fazer a obra, porque Deus tinha escolhido Salomão e não ele para a construção do templo. Então, quando a gente entende, sabe, que Deus, ele escolhe pessoas para algumas funções, Deus dá a essas pessoas algumas missões, e a gente entende isso e não fica ressentido, não fica revoltado, porque não é eu o escolhido, porque que Deus não faz desse jeito aqui que eu gostaria que ele fizesse, desse jeito. Quando a gente deixa Deus fazer a vontade dele na nossa vida, você vai colher muitos resultados da sua fé. Você vai colher muitas recompensas, porque isso agrada muito a Deus, sabe? Não seja uma pessoa revoltada, uma pessoa rebelde, porque as coisas não estão sendo feitas do jeito como você gostaria. E nessa fase que eu estou vivendo, eu tenho aprendido, sabe, a confiar ainda mais em Deus. E como é bom a gente perceber o crescimento da nossa fé. Como é que está o nível de crescimento da tua fé? Deus está fazendo do jeito como você quer? Tá, pastor, Deus está fazendo do jeito como eu quero. Como é que você tem se comportado mediante a isso? Você está servindo a Deus mais? Você está congregando mais? Você está sendo fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas? Você tem compartilhado a palavra de Deus com alguém? Como é que está o teu nível de fé? Porque tem pessoas que na hora que Deus faz o que ela quer, ela dá linha na pipa, sabe? Ela vai-se embora. Porque ela só queria aquela bênção e nada mais. Então, à medida que Deus vai nos respondendo, nós temos que ter um crescimento da fé também, compatível, sabe? Ser mais grato, ser mais sincero na nossa vida com Deus. Não ser uma pessoa dentro da igreja e outra fora. Ser temente a Deus. Levar as coisas de Deus a sério. Fazer a vontade de Deus. Isso é importante. Porque ele está dizendo aqui que o meu justo viverá pela fé. Tem que ter atitude que agrada a Deus.